de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos escreveu, e no capítulo 3, vamos ler a palavra de Deus. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Algum deles estava procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado olhou para eles, para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Podem sentar, irmãos. Hoje nós estamos, durante este dia, falando sobre o Evangelho versus religiosidade. Já falamos sobre esse assunto hoje no culto da manhã, no texto imediatamente anterior a esse. Temos esse texto quando Jesus foi censurado pelas autoridades religiosas por ter permitido que seus discípulos colhessem espigas e comessem no sábado. E esse tema, ou essa situação, melhor dizendo, é uma das maiores controvérsias entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo, sobre a questão do sábado. É como eles viam Jesus e seus discípulos vivendo o sábado. E então isso gerou uma controvérsia grande, porque eles passaram a dar um valor muito especial ao sábado. O sábado foi criado por Deus para ser um dia de descanso, para trazer alívio. O sábado é uma terapia de Deus, o sábado é terapêutico. Deus criou esse dia para que as pessoas pudessem encontrar alívio. No tempo de Jesus não havia fisioterapia, não havia posto médico. O sábado era um dia de restauração. O sábado era um dia em que as pessoas podiam parar para restaurar, parar para descansar, para aliviar, para que elas pudessem continuar no seu trabalho, visto que o trabalho naquele mundo agropastoril era um trabalho braçal. E eles precisavam
ter esse alívio, esse descanso. O que aconteceu na época do exílio? De onde vem esse tremendo, esse exagerado valor que as autoridades judaicas davam no sábado? Não vem da lei de Moisés, porque na lei de Moisés, a lei de Moisés, as autoridades religiosas judaicas acrescentaram mais de cerca de 39 regras que não constam da lei de Moisés, não constam da palavra de Deus, da maneira como o sábado deveria ser guardado, o que poderia e o que não deveria. De onde vem isso? Se não vem da lei de Deus, se não veio da palavra de Deus, de onde veio? Veio do tempo do exílio. Quando o povo de Deus foi para o exílio babilônico, eles passaram ali cerca de 70 anos e eles ficaram longe do templo, longe do culto, longe das festas judaicas que eram centralizadas no templo. E aí o que fizeram? Para não perderem a sua identidade lá no exílio babilônico, eles deram um tremendo valor ao sábado. Eles passaram a dar um valor ao sábado muito além daquilo que era previsto na lei de Moisés. Por quê? Porque não tinham tempo para culto, não tinham tempo para realizar suas festas, celebrar suas festas religiosas. Então, para manter a identidade, o sábado se tornou uma coisa muito importante. E é também nesse contexto que surge a sinagoga. Eles não tinham tempo, estavam espalhados no exílio, então eles criavam pequenas comunidades judaicas que deu origem à sinagoga. É aí que surge a sinagoga, também desse exílio. Então é aí que surge uma importância, um valor muito além daquilo que estava previsto na lei de Deus. E alguns grupos religiosos hoje, em nossos dias, que eles são como judaizantes, né, que dão um valor ao sábado, qual ele não tem. Hoje de manhã nós falamos aqui, e quando Jesus disse, no texto que nós pregamos de manhã, Jesus disse para eles que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, que Jesus é o Senhor do sábado. Quando ele diz que ele é o Senhor do sábado, é como se Jesus dissesse assim: eu sou o sábado de vocês. Nesse novo tempo em que o reino de Deus é chegado, o sábado sou eu. Por quê? Porque a verdadeira fonte de descanso, de paz, de alívio que vocês estão buscando no sábado vocês vão encontrar em mim. Eu sou o Senhor do sábado. Então, quando a gente está em Cristo, o sábado é Cristo. Não tem importância qual é o dia que a gente vai dedicar para celebrar ao Senhor, para se dedicar mais a Ele, porque Ele é o nosso sábado. E agora, Jesus está de novo na sinagoga, porque Jesus gostava de ir na sinagoga. Primeiro porque ele estava acostumado, ele era desde criança levado por seus pais. Segundo, era na sinagoga que estudava a palavra, que oravam e faziam, e liam a palavra, liam, oravam, estudavam. Não tinha sacrifício na sinagoga. E Jesus muitas vezes ia à sinagoga, era hábito dele ir à sinagoga. E agora diz o texto que ele entra na sinagoga. Na outra ocasião, entrou na sinagoga. Jesus entra ali. Claro que o nosso contexto hoje é bem diferente, mas a gente aprende isso com Jesus, né? Tudo que Jesus exige de nós foram coisas, melhor dizendo, que ele foi o nosso exemplo. Jesus tinha prazer em estar ali. Jesus nem sempre que foi à sinagoga ele pregou, nem sempre falou, nem sempre questionou. Muitas vezes ele foi e participou simplesmente. Mas ele nos ensina o valor, a importância de nós estarmos num lugar, buscar um lugar para junto com outros, estudarmos a palavra de Deus, orarmos, ouvirmos mensagens advindas da palavra de Deus. Então ali é um exemplo. Nesse momento em que Jesus está, nessa outra ocasião,
acontece que ali vem um homem com a mão atrofiada. Mas também essa lei, uma das leis que governava o sábado, dizia que uma pessoa só podia ser curada pelo sábado se ela tivesse um risco de vida. Fora isso, não podia. E aí Jesus, mais uma vez, para mostrar que o ser humano está acima das instituições, que o ser humano está acima das regras, Jesus chama aquele homem ao meio e Jesus cura aquele homem. Vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aqueles judeus que estavam ali naquela sinagoga, no coração, o que eles planejavam? O que nós lemos no texto? O que eles planejavam no coração? Matar. Vejam bem, as mesmas pessoas que censuram Jesus por curar alguém no sábado, são pessoas que estão dentro da sinagoga, planejando no coração matar. O que se passa no teu coração aqui dentro nessa noite? O que você está planejando aí no teu coração quando você está aqui dentro, adorando ao Senhor? Esse texto, ele nos ensina alguma coisa. Claro que nós não temos como esgotar esse assunto aqui, porque a palavra de Deus é inesgotável. Mas vamos pensar em alguma coisa que a gente pode, algumas lições que a gente pode extrair desse texto. Primeiro, evangelho é terapêutico, religiosidade é neurotizante. A religiosidade, ela neurotiza. A religiosidade, ela leva pessoas nos conflitos da vida, nos conflitos que todos nós enfrentamos. Nem sempre a gente lida com esses conflitos com o sentimento adequado. Às vezes, diante dos conflitos da vida, a gente lida com sentimentos que nos inquietam, sentimentos que nos enchem de culpa, sentimentos que nos sobrecarregam, sentimentos que colocam pesos. E é nesse momento em que muitos chegam ao contato com a igreja. É nesse momento que muitos lá no seu trabalho chegam até você. É nesse momento onde você passa que muitos têm contato com você. E se você é apenas um religioso, ou se você é alguém do Evangelho, isso vai fazer muita diferença. Porque o religioso simplesmente, ele não está muito atento às necessidades das pessoas. Ele está atento às regras que precisa cumprir. E aí, ao invés dele ser um veículo de bênção, ao invés dele ser alguém usado por Deus para trazer alívio e descanso no coração de alguém, ele pode ser usado para colocar mais peso ainda na vida de uma pessoa, como essa autoridade judaica, como essas autoridades judaicas do nosso texto, que preferiam ver aquele homem com aquela mão atrofiada continuar com aquela situação, somente porque era sábado que veio ser abençoado. E é interessante que existe um documento apócrifo que diz que esse homem era um pedreiro. E que esse homem, por ser um pedreiro, ele foi aquele sábado na sinagoga, querendo dizer mais ou menos assim: gente, eu não quero ficar mendigando pão. Eu quero que vocês me ajudem a resolver o problema da minha mão atrofiada. Orem por mim, supliquem por mim, me ajudem. Porque se ela continuar atrofiada, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir ganhar o meu pão.
chegam ali, que tipo de pessoas encontraram? Se Jesus não tivesse ali, o que teria acontecido? Ah, que coisa horrível é quando Jesus não está no nosso meio. Que terrível é uma igreja quando Jesus não é o cabeça dela. Quando uma igreja não é dirigida por Deus. Quando Jesus não está presente. Se Jesus não tivesse presente, aquele homem teria voltado para casa igual ou pior do que quando entrou ali. Mas quando Jesus está presente, as pessoas não voltam do jeito que estão, voltam muito melhor. Tem duas coisas que dependem da maneira como uma pessoa sai de uma igreja, ou sai da presença de um lugar onde Jesus está sendo anunciado. Primeiro, depende da presença de Jesus. Segundo, depende de como está o teu coração. Depende de Jesus e depende de você. Dependendo da sua reação, como você vai reagir. Tem gente que entra numa igreja e sai pior do que quando entrou. Vejam, por exemplo, como saíram esses líderes religiosos da sinagoga. Como é que eles saíram da sinagoga? Planejando o quê? Matar. Eles saíram planejando matar, saíram pior do que quando entraram. Porque Jesus está dizendo aqui, Jesus irou-se com um coração duro. Olha, o texto não diz que Jesus apenas entristeceu, Jesus irou-se com um coração duro. Deixa Jesus contrariado. Coração duro. Muitos entram em igreja e saem pior, sabe por quê? Não por causa da ausência de Jesus, porque a presença de Jesus no nosso meio é uma verdade bíblica. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. O que sempre acontece e faz as pessoas serem pior é porque geralmente o coração endurecido. E a igreja que sufoca é a igreja composta de religiosos. A religiosidade sufoca ainda mais os machucados pela vida. Aquele homem estava ali, se é que é verdade esse documento, aquele pedreiro sufocado, querendo um alívio, querendo uma cura, querendo uma terapia, entre aspas. Mas se não fosse Jesus, ele teria saído dali ainda mais machucado, mais sufocado. Todos enfrentamos conflitos, mas a nossa missão como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, é enfrentar com equilíbrio, com sabedoria, com fé, os nossos conflitos, os nossos dilemas. Mas para isso não basta ser religioso. Não basta ser religioso. Isaías começa no capítulo 1 do Evangelho, abominando as práticas religiosas do povo de Deus, dizendo que nada servem. As práticas de vocês são abomináveis, porque trata única e exclusivamente de religiosidade. O religioso pode não ter a mão atrofiada como esse pedreiro, mas o que é pior, a religiosidade atrofia o coração, a religiosidade atrofia a alma, de tal forma que perde a sensibilidade pelas necessidades uns dos outros. O Evangelho tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. Essa é a finalidade do Evangelho. Adorar a Deus e salvar o homem. O Evangelho não é prisioneiro de ritos. E o Evangelho não é escravizador de pessoas. Mas a religiosidade sim. E no Evangelho, o Evangelho não centraliza-se em regras humanas, nem oprime os aflitos.
mas o Evangelho é o poder de Deus para fazer o contrário. Então, diante das necessidades humanas, o Evangelho só admite uma escolha: fazer o bem ou fazer o bem. Não tem outra escolha. Diante do Evangelho não tem outra escolha. É fazer o bem ou fazer o bem. Então, nesse domingo onde nós pregamos, onde nós falamos sobre o Evangelho, nós temos que entender isso. O Evangelho está a serviço da vida. A religiosidade está a serviço de um sistema. O Evangelho está a serviço da vida. A religiosidade está a serviço de um sistema. Ou um sistema de regras, ou um sistema como uma instituição, seja lá qual for o sistema. Mas o Evangelho está a serviço da vida. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso ele não se envergonha do Evangelho. De que lado você está nessa noite? Da religiosidade ou do Evangelho? Como tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua vida com Deus? Você tem sido apenas um religioso? Não basta ser religioso. É necessário ter uma vida, um compromisso com o Evangelho. E o conteúdo do Evangelho é Cristo Jesus. É Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho. E quando nós vivemos assim, nós vamos entender que quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, é porque Cristo é o poder de Deus. E Cristo é o conteúdo do Evangelho. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para o Evangelho, salvação não é apenas bem morrer, mas salvação também é bem viver, é ter uma vida digna. E é por isso que aqui Jesus, que é o Evangelho, ele vai dizer para aquele homem: levanta-te, vem para o meio, vem para cá, porque Evangelho, meu filho, não é só preparar você para bem morrer, mas Evangelho também é preparar você para bem viver. E se você tiver com essa mão curada, você vai poder trabalhar, viver dignamente, você não vai precisar ficar mendigando na vida, então você está curado. Porque Evangelho não é apenas preparar a pessoa para morrer bem, mas Evangelho é preparar a pessoa para viver. Religiosidade, quando tem essa preocupação, é apenas com bem morrer, mas o Evangelho tem preocupação com bem morrer e com bem viver. É por isso que Jesus age dessa forma, mesmo sendo sábado. Mesmo sendo sábado. A igreja se torna terapêutica quando se coloca as necessidades humanas acima das estruturas eclesiásticas, acima dos estatutos, acima dos programas, acima do calendário. Quando coloca as pessoas acima dos seus preconceitos tradicionalistas. O Evangelho não elimina a tradição, mas o Evangelho abomina o tradicionalismo. A tradição é boa, mas o tradicionalismo é satânico. Porque o tradicionalismo é o culto à tradição. E quem merece culto não é a tradição, quem merece culto é Deus. Por isso que o tradicionalismo é satânico. Não podemos deixar de repetir aquela frase daquele autor que disse que a tradição é a fé viva de gente morta, e o tradicionalismo é a fé morta de gente viva.
O Evangelho, ele não abre mão da tradição, mas o Evangelho abomina o tradicionalismo. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é que, pensando em tudo que nós estamos refletindo aqui, para que haja uma igreja que seja uma comunidade terapêutica, um lugar de soluções, um lugar de vida, um lugar de esperança, onde as pessoas chegam lá e elas são recebidas, acolhidas, onde elas se sentem valorizadas, onde elas sentem que aquela igreja é uma igreja muito mais um organismo vivo do que uma organização eclesiástica. Segundo, o Evangelho transforma o nosso coração num coração sensível, amável e perdoador. A religiosidade atrofia o coração, atrofiá-lo, a ponto tal que aquelas pessoas religiosas que estavam ali naquele lugar, naquela sinagoga, estavam com o coração, com a mente tão atrofiada, que tem a capacidade de criticar, de condenar Jesus, mas no coração deles, lá dentro da alma deles, o que passava era um plano para matar Jesus. Um plano de morte. Quando o coração está atrofiado, quando a alma está atrofiada, nós fazemos coisas inacreditáveis. Nós fazemos e pensamos coisas quando nós damos por conta. Nós damos, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu cheguei a esse ponto? O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho nos dá um novo coração. O Evangelho nos dá um novo viver. O Evangelho aquece o coração. O Evangelho é gracioso. O Evangelho é manso. O Evangelho é perdoador. A religiosidade é fria, insensável, insensível, melhor dizendo, legalista, violenta e implacável. Então, irmãos, o religioso acha que para se tornar agradável a Deus precisa ser bom e moralista. Mas o Evangelho de Deus diz que para você se tornar agradável a Deus, você só precisa se apropriar de tudo que Cristo fez por você. Porque nenhum ser humano pode fazer nada para se tornar agradável a Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados. O que é ser justificado? É ser aceito, é se tornar agradável diante de Deus, é se tornar aprovado por Deus, absolvido por Deus. Isso só é possível, diz Romanos 3, 20 e 21, somente pela fé em Cristo. O que Romanos 3, 20 e 21 vai dizer assim, olha, essa lei que esses líderes religiosos estão idolatrando, essa lei é apenas para revelar o nosso pecado. É isso. Quando eu leio a lei de Deus, é para quê? É para que meu pecado seja revelado. É para que eu saiba o quão é impossível para mim se não for Jesus. Quanto mais eu leio a lei, mais eu entendo que se não for Jesus que fez aquilo tudo por mim, simplesmente é impossível obedecer a Ele. Mas Cristo obedeceu tudo, Cristo fez tudo, então agora eu posso me apropriar de Cristo para eu me tornar agradável a Deus. E tudo que eu vou obedecer à palavra de Deus é em Cristo, e não para achar que eu sou bonzinho, que eu sou certinho, e porque estou fazendo isso, Deus vai me aceitar. Minha obediência é em Cristo, que tudo fez por mim. Em Cristo. É em Cristo. Jesus veio buscar pecadores. O
falei sobre isso de manhã. Ou seja, Jesus disse que ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio buscar e salvar pecadores. Ele deu a sua vida em resgate dos pecadores. E o que é assim? Quem são os pecadores? Pecadores são aqueles que sabem que são moralmente e espiritualmente incapazes de salvar a si mesmos. Entenderam? Se você acha que você é capaz de espiritualmente, moralmente salvar-se a si mesmo sem Cristo, você não está se declarando pecador, você está se declarando justo. E a Bíblia diz que não há nenhum justo. Quando a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer na terra, ela está dizendo o seguinte: não há nenhum ser humano na face da terra que é moralmente e espiritualmente capaz de se salvar por si mesmo, de salvar por si mesmo. Nenhum. Mas quando você se declara capaz, moralmente e espiritualmente, de ser salvo sem Cristo, você está se declarando justo. E Jesus disse que os justos não precisam de médico. Mas o pecador é aquele que diz: eu sou moralmente, e eu sou espiritualmente incapaz de salvar a Deus. Por isso que muitas religiões que existem no mundo, entre delas algumas, estão fazendo muito sucesso no Brasil, e dentre elas está o Espiritismo, porque nesses grupos, o que dá sustento lá à fé dessas pessoas? É que elas, por si mesmas, pelo que elas fazem espiritualmente e moralmente, elas são capazes de desenvolver o seu espírito, quando a Bíblia diz que isso é impossível. Quando uma pessoa pensa assim, ela está se colocando não como pecadora, ela está se colocando como justo. E a Bíblia diz que não há nenhum justo na face da terra. Nenhum ser humano pode espiritualmente e moralmente salvar-se a si mesmo. É isso que esses religiosos precisavam entender. E não entenderam, porque a religiosidade alimenta o contrário. A religiosidade alimenta a visão de que eu, seguindo as regrinhas, seguindo os mandamentos, seguindo tudo aquilo que está estipulado lá, aquilo que está escrito aqui, aquilo que está, as regras, as normas, os códigos, seguindo isso, eu estou com a bola cheia, eu estou bem com Deus, meu filme está bem com Deus, eu estou bem com Ele, e aí por isso eu serei salvo, serei abençoado, serei justificado. Isso é um terrível equívoco. E é isso que Jesus está querendo ensinar para essas pessoas. O Evangelho, o que Marcos ensina? Primeiro discurso, primeira mensagem de Jesus, ele fala no Evangelho em Marcos. Porque Evangelho era o termo para dar uma notícia que mudaria o contexto de uma comunidade. Como eu falei hoje de manhã, o Evangelho não é uma palavra cristã. Já existia esse termo quando o imperador, ou quando o grupo conseguiu uma vitória, e aí quando o imperador ia dar a notícia da vitória, essa notícia era de Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Tem um Evangelho, tocava a corneta, né? Lá, tem um Evangelho para vocês. Vencemos a guerra, vencemos a batalha, isso vai ser ótimo. E Marcos, Jesus começa já falando para crer no Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova que pode mudar a vida dos homens. O Evangelho é a boa notícia de que agora está encerrado em Cristo toda a religiosidade. Mas em Cristo, Ele está dando a boa nova de que o Evangelho é que para eu ser aceito por Deus, eu não preciso agora fazer o que Ele estava fazendo. O meu acesso a Deus, para eu agradar a Deus,
para obter o favor de Deus não dependa do que eu faço. Eu sou aceito em Jesus Cristo, que já fez tudo por mim. Essa é a boa nova. O ser humano que se rende a Cristo, nós somos aceitos por Deus em Cristo, que tudo fez por nós. Então, qual é o primeiro passo para eu tornar aceitável a Deus? É estar em Cristo, porque o Evangelho é Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o esforço que eu quiser, eu posso distribuir meus bens para os pobres, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu não estiver em Cristo, eu não sou aceitável diante de Deus, por melhor pessoa que eu seja moralmente falando. É aceitável em Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. Então, para me tornar uma pessoa aceitável diante de Deus, eu preciso estar no Evangelho. Estar no Evangelho é estar em Cristo. É estar em Cristo. Eu quero então encerrar a minha palavra dizendo que na religiosidade as pessoas são dominadas por dogmas e tradições. No Evangelho são guiadas pelo Espírito Santo. É o Evangelho de Deus. E vou dizer para você uma coisa: o ser humano é fruto daquilo que o domina. Se o que te domina é uma ambição, frutos dessa ambição vão aparecer na sua vida. Se o que te domina é o medo, fruto disso vai aparecer na sua vida. Se o que te domina é um complexo de inferioridade, isso vai se manifestar na sua vida. O ser humano, ele é fruto daquilo que o domina. E agora, o que acontece com esses homens? O texto bíblico diz que eles estavam ali o quê? Observando Jesus o tempo todo. Eles estavam observando. Os olhos deles eram olhos julgadores e acusadores. Todo religioso tem o olho julgador e acusador. A religiosidade estimula isso. Porque a religiosidade estimula a religião de aparência. A religiosidade estimula você a viver de aparências. Mas o Evangelho estimula você a viver pelo Espírito. Eles estavam ali com olhos observadores. Quanta gente na igreja assim. Quanta gente que está na igreja, mas com os olhos observadores, acusadores. Por qualquer coisa quer arrumar um meiozinho para acusar, para criticar. São os olhos do religioso, mas os olhos dos espirituais são bem diferentes. Os olhos dos que estão no Evangelho é outro. Os olhos dos que estão no Evangelho é como o olhar de Jesus, que quando chegou ali, olhou a necessidade humana, o sofrimento humano, e foi bênção. O olhar de quem está no Evangelho é um olhar perdoador, amoroso. O olhar de quem é religioso é julgador, é condenador. Um dos grandes problemas das igrejas, não quero arrumar problema do meu lado. O grande problema das igrejas, de modo geral, é que elas estão cheias de religião. Ali, então, o que acontece? Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós vamos sempre ser veículos da boa nova, de que Cristo tem autoridade e poder para libertar as pessoas de todas as propostas escravizadoras. Viver pelo Espírito é anunciar essa boa nova, viver essa boa nova. Viver pelo Espírito é crer que Cristo tem poder para libertar as pessoas das teologias enganadoras.
Viver pelo Espírito é crer que Deus tem poder para livrar as pessoas daqueles que estão manipulando a palavra de Deus. Manipulando a palavra de Deus para serem dominadores do povo de Deus. Tem muita gente, muitos líderes que estão confundindo discipulado com domínio. Estão manipulando a palavra de Deus para se tornarem dominadores do povo de Deus. Isso não é viver pelo Espírito. Mesmo que essa pessoa diga que não, no fundo está enraizado no espírito religioso escravizador. Mas Jesus tem poder. Nenhuma pessoa pode querer manipular a palavra de Deus e a vontade de Deus. Isso é o sacerdócio pessoal. Isso é cada crente tem esse privilégio. Isso é evangelho. Isso é uma beleza do evangelho. No evangelho somos dominados pelo Espírito Santo, que produz o quê? Que frutos? Quem se lembra? Amor, bondade, paz, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio, por aí vai. É isso. É isso que fluiu em Jesus ali, e é isso que tem que influenciar, tem que fluir as nossas vidas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesta noite, sair daqui nos apropriando do poder de Deus. Cristo é o conteúdo do Evangelho. E assim como Cristo aqui trouxe alívio para esse homem, assim como Cristo trouxe aqui libertação, assim como Cristo não deixou que ele se colocasse debaixo de um jugo opressor da religiosidade, assim como Cristo agiu na vida dele, ele quer agir na sua nessa noite. Assim como ele disse para aquele homem: vem para o meio, vem para perto de mim. Jesus hoje está convidando você: vem para perto de mim. Eu quero libertar você de todo o jugo que te oprime. E se o jugo é religioso, é esse também que eu quero te libertar. Jesus quer dar a você um novo coração, uma nova vida. Jesus quer transformar você num homem de Deus e numa mulher de Deus, e não num religioso e numa religiosa. Ele quer transformar você num veículo de bênção. Ele quer fazer da sua vida uma bênção. Ele quer transformar seu coração num coração sensível, perdoador, acolhedor, manso, humilde. Ele quer abençoar você. Eu queria então convidar você nessa noite a não sair daqui sem receber o Evangelho. O Evangelho, o conteúdo do Evangelho é Cristo. A natureza do Evangelho é Deus. E o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. E você nessa noite, quero convidar você, onde você está, ou se você, quando me assistir pela internet, também tome uma decisão de deixar de lado uma vida de religiosidade fria, insensível, sem Deus, sem frutos da vida. Uma religiosidade que não aquece o teu coração, muito menos leva você a aquecer os outros. Mas uma espiritualidade viva, uma vida com Jesus, uma vida com Deus, deixando Deus ocupar, deixando o Espírito Santo dominar você, deixar o Espírito Santo encher tua vida, encher teu coração. Você seja um veículo de Deus, para que a graça de Deus, a paz de Deus, a libertação que vem de Deus, o amor de Deus, possa alcançar muitas vidas e transformar muitas vidas, não apenas para bem morrer, mas também para bem viver. Nessa noite,
Você precisa receber o Evangelho, que é Cristo. Dizer, eu não quero ser um religioso, eu quero ser um cristão. Eu quero ter o Evangelho. Eu quero deixar Cristo ocupar toda a dimensão da minha vida. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé.